¿Quieres bailar conmigo? Dale. Vamos embora! Terceiro dia. Hoje eu tô animadaço pra rodar. Vambora! Hoje eu tô no pique do Batman. Não quero saber. Hoje é domingo, dia 17, mas ninguém liga que hoje é domingo e a gente vai bater a cabeça no teclado de novo até conseguir um Accepted. Desafio 30 dias de código, esse é o dia 3? 3, é isso, né? Dia 3, isso. Deixa eu tirar esse Juliette aqui que eu não tô enxergando nada. Juliette tá horrível, é só pra ficar bonitinho e estiloso, mas, cara, não dá pra enxergar nada aquele óculos. Então, terceiro dia, no momento que você está assistindo esse vídeo aqui, o código já deve estar aqui na descrição. Código não, o link pro GitHub, vai lá no repositório, dá uma estrelinha, um coraçãozinho, um like, clona o repositório para você ir fazendo com a gente, comita isso no seu GitHub também pro recrutador ver que você tá estudando. E pode ser até um projetinho pessoal para você chamar atenção para uma entrevista, a gente fala muito disso no HDO, é muito importante. Pega a sua água, pega o seu pato de borracha, o seu Juliette, deixa tudo aí do seu ladinho para te dar sorte, para você conseguir o Accepted aqui junto comigo, beleza? Quem não tá no servidor do Discord ainda, o link tá aqui embaixo na descrição, a gente discute questões como essa daqui, questões de entrevista, assim, quase todo dia, a gente passa realmente um bom tempo lá, então entra no servidor do Discord aqui, não mosca e vem estudar com quem tá estudando a mesma coisa que você, para o caminho ficar muito mais fácil. Bom, eu separei outra questãozinha aqui hoje. Outra questão bem tranquila também, uma questão que eu já fiz há um tempo atrás, mas é uma questão bem tranquila. Hoje é domingo, ninguém liga, a gente vai estudar no domingo, mas também a gente não precisa se matar de estudar no domingo, né? Vamos com calma, a gente precisa manter a constância. Então, vamos fazer a questão. Questão Valid Anagram. Agora é aquela hora que eu te jogo uma maldição. Se você não parar o vídeo agora, eu vou estar nos seus sonhos e eu vou te assombrar até o final do ano. Olha o demônio! Corre! É o diabo! Então para o vídeo aí, dá uma lida no problema, o link do problema tá aqui embaixo na descrição também. Dá uma lida no problema, vê o que você faria, tenta pensar em alguns algoritmos aí, pensa em algumas perguntas para o seu entrevistador. Já pensa no código também. Acredito que você tenha parado. Se você não tenha parado, eu já te amaldiçoei. Você vai sonhar comigo até o final do ano. Então, beleza. A questão é o seguinte. Uma questão bem tranquila, mas uma questão que já caiu em entrevista. Eu já vi essa questão aqui em entrevista, então é bom a gente sempre relembrar. O que acontece aqui? A gente vai ter basicamente duas strings. Uma string S e uma string T aqui. E a gente precisa ver se elas são anagramas. E aí... a primeira pergunta que você deveria fazer para o seu entrevistador na entrevista é: o que é um anagrama? Às vezes a gente vê muito palíndromo também nesse tipo de questão, mas é sempre bom confirmar o que é o conceito que você tem na cabeça e o que o entrevistador está esperando. Então pergunta para ele o que é anagrama, não custa nada, ele vai te explicar, vai te tomar 20 segundos ali da entrevista e não vai te prejudicar. Mas nesse caso está descrito aqui, né? Anagrama é basicamente uma palavra diferente com as mesmas letras, então eles podem estar em qualquer ordem, e aqui typically using all the original letters exactly once. So, a gente precisa usar a mesma quantidade de letras, né? Então, nesse caso aqui, a gente tem 3 As. E aqui também tem 3 As, só que eles estão em posições diferentes. Um N e um N aqui. Um G e um G aqui. Um R e R aqui. E um M aqui. Elas são anagramas. É uma função booleana. A gente tem que retornar true quando é um anagrama, false quando não é um anagrama. Beleza. O que mais de pergunta aqui que a gente poderia fazer para o nosso entrevistador? Qual que é a codificação aqui da string? Essa string aqui, ela é char7, ela é Unicode, ela é ASCII, ela é o quê? Muito provavelmente o seu entrevistador vai te falar que é ASCII, mas só com essa pergunta você já demonstra um tipo de conhecimento, já conhece mais sobre o problema. E dependendo da codificação da sua string aqui, a resolução do seu problema pode mudar. Inclusive, tem um follow-up aqui. What if the inputs contain Unicode characters? How would you adapt your solution to such a case? Ele está perguntando aqui se os caracteres fossem Unicode, o que você faria de diferente na sua solução para passar com os caracteres Unicode, né? Bom,
Vamos pensar nesse follow-up aqui depois. Vamos tentar resolver o problema primeiro e pegar o accepted. Depois a gente... Pra falar a verdade, eu nem manjo muito bem o que é um caractere Unicode. Assim, eu vou dar um Google aqui e a gente vê se a gente consegue chegar a alguma conclusão. Quais mais perguntas podem fazer para o entrevistador? Caracteres especiais tem aqui na string? Não faz muita diferença, né? Se tiver um caractere especial aqui, vai ter que ter um caractere especial aqui, mas sempre bom perguntar, não custa nada. Vamos então para as primeiras abordagens. Quais são as primeiras abordagens? Qual que é o jeito mais fácil e mais tranquilo de resolver esse problema? Eu falaria para o entrevistador aqui que eu vou assumir que a gente só vai ter caracteres com letras minúsculas e caracteres de A a Z. Então são 26 caracteres, não? 23, 26, alguma coisa assim. Vou assumir que são 26. Se são 26 caracteres, o que eu posso fazer é basicamente começar do primeiro, começar do A, e contar quantos As tem na primeira string S, e aqui no caso a gente vai achar 3. E depois que eu achei quantos As eu tenho na primeira string, eu vou fazer isso para a segunda string de novo. Então, vou colocar um... Aí, tá bom. Vou fazer isso para a segunda string de novo, vou contar todos os As que tem aqui. E aí, eu vou fazer isso para todas as letras. Então, para o B, a gente tem 0. Para o B, tem 0, né? Isso. Tem 0 aqui. E se algum momento der diferente, né? Se aqui a gente tem 1B, aliás, 2Bs, e aqui a gente tem 7. Isso daqui é falso, não é um anagrama. Se aqui por um acaso a gente tem 0 e aqui 7 também é falso, não é um anagrama. Então a gente pode comparar essas condições aí e retornar o true ou false. Um algoritmo bem naive, né? Bem trivial, bem tranquilinho. Quanto que a gente gastaria para fazer em performances daqui, em análise assintótica? Bom, então são 26 letras. Eu acho que são 26 letras, não tenho certeza, mas vou assumir aqui que sejam 26 letras. Para cada letra, a gente vai ter que passar nessa string inteira. Então, N. E também a gente vai ter que passar nessa string inteira, que provavelmente é o mesmo N, né? Elas têm o mesmo tamanho aqui. Inclusive, se elas não tiverem o mesmo tamanho, a gente pode fazer isso antes de começar a comparar os caracteres. Então, se o s.size for diferente do t.size, a gente já pode dar um return false aqui, porque não tem como elas serem anagramas. Então, quanto que a gente vai gastar isso daqui? A gente vai fazer 26 vezes, vai ter que percorrer essa string 26 vezes, percorrer essa string 26 vezes, e cada vez que a gente percorre n, né? Então, isso daqui no final vai ser um Ozão de n ao quadrado vezes 26. 26. Aliás, vou colocar x aqui, que eu não sei se é 26 mesmo. E aí a gente explica para o nosso recrutador que o x aqui é o número de caracteres que tem no alfabeto, que eu não lembro. Mas, como esse x é constante, ele vai sair da nossa continha aqui. A gente vai ter só um Ozão de n quadrado aqui. Show! A gente consegue melhorar isso daqui? Aliás, e para memória, o quanto a gente está gastando? A gente não está alocando nada aqui, então O de 1 em memória. Vou colocar um pipe aqui. O de 1 em memória. Show, a gente consegue melhorar isso daqui? Claro que consegue. Lembrei de outra pergunta que talvez dê para fazer para o entrevistador. E no caso das duas strings serem vazias, isso é um anagrama? Isso não é um anagrama? Não é o caso aqui, porque as duas strings têm pelo menos um caractere. Mas é uma ótima pergunta para você fazer para o seu entrevistador também. Mas beleza, vamos tentar melhorar esse algoritmo. Então, o primeiro algoritmo, que é esse cara aqui. Essa verificação, na verdade, a gente vai ter que fazer provavelmente para todos os algoritmos. Mas esse cara aqui, comparar todas as letras, percorrer as strings todas as vezes, n quadrado, O de n. A gente precisa contar, ver se tem a mesma quantidade de caracteres na primeira e na segunda. Em vez de fazer isso pelos índices, aqui, tipo, eu tô usando a letra como índice aqui, né? Eu tô fazendo primeiro pro A, depois pro B, depois pro C, depois pro D e assim por diante. A gente pode simplesmente ordenar as duas strings. Então, sort strings. E quando a gente ordenar as duas strings, isso daqui vai ficar eu não sei, na verdade, como que isso vai ficar. Vamos fazer uma... Imagina que a gente ordenou duas strings e as duas strings no final deram A, B, C, C. Tô com preguiça de ordenar aquela string de cima ali.
Então, quando a gente ordena as duas strings, os índices aqui tem que ser iguais, né? Então, eu posso fazer simplesmente um for, depois disso, colocar o mesmo índice nas duas strings, comparar essa string no índice 0 e essa string no índice 0. Se eles forem diferentes em algum momento, isso é falso, não é um anagrama, a gente retorna falso. Qual é a complexidade desse algoritmo aqui? Esse sort aqui, Ozão de n log n, e comparar as strings aqui, Ozão de n. Isso daqui é maior que n. Então, no final, a nossa complexidade vai ser esse cara aqui. A gente ordena as strings e esse cara é a nossa complexidade aqui no final. A gente consegue fazer isso melhor? Aliás, e memória? O que a gente vai usar de memória? Que a gente não está alocando nada. Talvez o sort aloque alguma coisa para fazer, mas só falar isso para o entrevistador, falar que você não vai considerar isso. Odd 1, ótimo. A gente consegue fazer isso melhor ainda? Melhor não sei, mas talvez tenham outras abordagens. E se a gente usasse uma hash muito legal? E essa hash a gente salvaria, por exemplo, quantas vezes o A aparece. Então a gente vai ter uma estrutura mais ou menos assim, ó. Então a gente vai fazer, aqui vai ser chave e o valor 1 inteiro. Por exemplo, nesse caso aqui, 1, 2, 3, a gente tem 3 As. E a gente teria um N, um G, um R, um G, um R, um R e um M. Acho que é isso. Ele. Aqui também é um. Não, aqui também é um. E beleza. Se a gente contar a quantidade de caracteres aqui para a primeira string, a gente pode simplesmente passar na segunda string e ver se tem a mesma quantidade de caracteres. Ou até fazer outra hash para essa outra string aqui e comparar as hashes, ver se elas estão iguais. Se elas estão iguais, é um anagrama, a gente não precisa ordenar eles, não faz diferença aqui, porque no final, quando a gente processar a string inteira, isso deveria dar a mesma hash. A gente armazenando aqui a quantidade de caracteres que aparece na string, a gente consegue resolver o problema. Quanto que a gente gastaria para fazer isso? Bom, só para construir a hash, a gente vai ter que gastar o de n, né? Então, build hash. Que a gente vai ter que passar na string inteira para ir salvando ali na hash. Talvez a gente passe 2 vezes aqui, mas aí seria 2n, no final daria O de n. E não sei se a gente precisa construir as duas, das duas strings. Acho que dá, acho que dá. Beleza, isso vai ficar mais claro no código. Mas vamos supor que a gente construiu uma só. Aí a gente vai percorrer a segunda string aqui e a gente bateu nesse n aqui. Nesse n aqui a gente pode simplesmente tirar, fazer um menos menos aqui e fazer a hash valer n igual a 0. Chega no A, a gente vai tirar 1. Chega no G, a gente vai tirar 1. E assim por diante, a gente vai fazendo menos menos aqui na hash, até isso daqui ficar tudo zerado. Se isso daqui tiver tudo zerado, com certeza é um anagrama. Então, para construir a hash, a gente vai usar o de n. A gente vai ter que passar nessa string para ir subtraindo da hash, a gente vai gastar mais O de n. E a gente vai ter que passar na hash inteira no final para ver se ela está toda zerada. Mais O de n. Então isso daqui no final, lá no final, seria Ozão de 3n, que no final, Ozão de n. Então a gente tem um algoritmo linear. E memória, agora a gente está usando memória, porque a gente está guardando as coisas numa hash. Para memória a gente vai usar O de n também, porque a gente vai pegar a string aqui e guardar na hash. Então a gente vai ter n caracteres aqui dentro da hash. Quanto maior a string, maior a hash. Então o O de n é uma relação linear aí entre as duas coisas para memória. Time e memória, beleza? E aí nesse momento na entrevista se apresentou algumas soluções para o entrevistador e repara que uma não é melhor do que a outra. São coisas diferentes. Aqui a gente está usando o n log n por conta do sort aqui em tempo. Aqui é O de n. O O de n é menor do que o O de n log n. Então, em teoria, esse cara aqui, ele roda mais rápido do que esse cara aqui. Só que esse cara aqui não usa memória. E esse cara aqui usa memória. E aí, o que é melhor, o que não é melhor? Bom, aí você pergunta para o seu entrevistador. Você apresentou essas duas soluções aqui. Essas duas soluções elas estão bem parelhas, eu diria.
E aí provavelmente ele vai escolher uma para vocês implementarem. Essa daqui parece ser mais fácil para implementar, então eu vou tentar implementar essa daqui. Show! Então a gente fez os raciocínios, a gente fez perguntas para o entrevistador para entender o problema, a gente fez os raciocínios aqui sem código, né? Só tentando pensar no algoritmo. A gente chegou num cara aqui que parece que funciona, fez um caso teste aqui. Hora do código, então. Como que a gente vai codar isso? Acho que a gente pode escrever esse if aqui, já deixar esse if no código. Se o size delas for diferente, já é falso. Isso não é um anagrama com certeza. Depois disso, a gente tem que construir a hash. Como que a gente constrói a hash? Bom, C++ eu uso unordered. Eu sempre me confundo na hora de escrever. Unordered map. Isso daqui é chave valor. Então a nossa chave ela é um char, né? E o nosso valor é um inteiro. Hash anagram. Vamos chamar isso daqui assim. E aí eu posso fazer um for bem tranquilinho. Com int igual a 0. E menor que s.size. E mais. E aí eu posso usar esse hash anagram na posição. Lembrando que a posição aqui do hash é sempre o que vem na chave. Então tem que ser um caractere. Na posição S de I. S de I é o caractere que a gente está iterando aqui no for. E a gente vai acessar a posição desse caractere na hash. A gente dá o mais aqui. Para ir adicionando e a gente começar a contar aqui. Coisa legal para falar para o entrevistador. A hash no C++ ele já vai inicializar como 0 quando ele não tiver. Então você não precisa inicializar todos os caracteres primeiro antes de dar um mais. Isso demonstra conhecimento de linguagem. O entrevistador vai ficar maluco com vocês. Então beleza, a gente construiu a hash. E o próximo passo seria... Qual que era o próximo passo? A gente tem que passar nessa string aqui, tirando dos elementos da hash, né? E depois verificar se a hash está zerada. Então agora a gente vai iterar em t, que é a próxima string aqui, e vai fazer um hash menos menos. E aí, no final, a gente vai ter outro for aqui, e aí a gente vai ter que percorrer a hash e ver se tudo é 0. A gente vai ter alguma coisa mais ou menos... A hash de algum char é igual a 0. Se não for, aliás, que a gente pode fazer um ifzão. Se não for, return false. Então, mais ou menos isso daqui é o código. Qual que é a grande sacada aqui? Para a gente iterar a hash não é ordenada, né? Então a gente não pode iterar ela com os índices 0, com o índice 1, com o índice 2. A gente vai ter que usar um outro tipo de for aqui para iterar a hash. Mas, olhando bem o código do jeito que está aqui, eu acho que não precisa, na verdade. Por quê? A gente está verificando aqui em cima se o tamanho da string é diferente, certo? Então, a partir desse momento aqui para baixo, a gente tem certeza que o tamanho das strings são iguais, correto? Nesse for aqui, você concorda que se a gente inicializa a hash como 0, se aqui eu falei para vocês, né, que esse mais aqui, a gente não precisa inicializar ele como 0, que o C++ já faz isso pra gente. Se nesse cara aqui, a hora que a gente estiver tirando da hash, se em algum momento dentro da nossa hash aparecer um número menor do que 0, isso significa que ele não é um anagrama. Vou colocar um exemplo aqui para ficar um pouco mais claro para vocês. Imagina que a gente tem a string AABBCC. Só que aqui eu vou botar um D na segunda string. Então esse é o S e esse é o T. A gente vai ter uma hash assim, né? A2, B2 e C2. Então a gente construiu a hash aqui nesse for. Na hora que a gente passar nesse cara aqui, a gente vai passar A. Então a gente vai tirar menos aqui 2 vezes. Vai para o 0. BB, menos aqui, vai para o 0. O C vai para o 1. E aí, na hora que a gente acessar o D, vai ser hash de D menos. Esse valor aqui vai ficar como -1. Então a gente vai ter essa estrutura no final.
Se a gente fizer um if aqui dentro e verificar se esse cara é menor que 0, a gente pode retornar falso aqui e a gente não precisa passar na hash de novo e nem se preocupar com o fato dela não ser ordenada. Será que funciona para todos os casos? Nesse caso aqui, a gente contaria o A tem 3, então a gente ficaria com... Esquece esse string aqui agora, galera. Tô fazendo a hash dessa string aqui. Ficaria o A com 3, o N com 1, o G com 1, o R com 1, o R com 1 e o M com 1. E a hora que a gente passar nessa outra string aqui, a gente vai fazendo menos, menos, menos. No final tudo vai dar 0, correto? A gente vai passar o N aqui primeiro, vem para 0. Não entra nesse if, porque 0 não é menor que 0, 0 é igual. A gente passou no A, o A vem para 2. A gente passou no G, o G vem para 0. A gente passou no A de novo, o A vem para 1. A gente passou no R, o R vem para 0. A gente passou no A de novo, vem para 0 agora. E o M no final ali vem para 0. Então, nossa hash está zerada. A gente não entrou nesse if aqui. Então, a gente vai sair desse cara aqui. Então, se a gente botar um return true aqui, deve ser o suficiente. Show, beleza. Então, a gente codou nosso algoritmo. A gente já testou aqui, já fez um caso teste na mão. Vou deixar esses comentários aqui, depois eu organizo eles para subir o código para vocês. Análise, de novo, porque a gente fez análise do algoritmo, o código pode estar diferente. Inclusive tá, né? Aqui a gente estava construindo a hash, depois passando aqui para dar o menos menos e depois passando na hash de novo para ver se era 0. Então tinha mais um odd n aqui. No final a complexidade não vai mudar, mas isso é legal porque você cortou um odd n aqui, você não precisa passar mais no n caracteres de novo. Ah, Sanchão, mas por quê? Vamos olhar o código aqui. Então aqui, esse size aqui odd 1, né? Isso daqui não gasta nada a fazer. Esse cara aqui, odd n. Esse cara aqui, no pior caso, odd n também. E no nosso algoritmo original a gente não tinha esse if, né? A gente tinha mais um for aqui embaixo que a gente ia passar na hash vendo se era tudo 0. Então esse for aqui de baixo também ia gastar odd n. No final seria 3n's. Agora nesse algoritmo que a gente codou aqui, a gente tem só 2 os de n. Complexidade não muda no final, mas você está economizando bastante coisa aí a não passar todos os caracteres de novo. Imagina se todos os caracteres fossem um texto gigantesco, sei lá, a Bíblia, por exemplo. A gente está realmente economizando muita coisa aí. Então, show. Perguntas para o entrevistador, algoritmos triviais e para você ter ideias. Aí análise dos algoritmos, aí código, aí teste, e aí análise do código. Acho que foi isso. Acho que é isso. Parece que o código funciona. Vamos ver se eu não esqueci nenhum ponto e vírgula aqui, nada. Parece que não. Agora é a hora da verdade. Agora é a hora que eu preciso do pato aqui comigo. Que é a hora mais crítica aqui desse vídeo. Vamos dar um run aqui e vamos dar um submit. Ver se manda bala. Fudeu de vez! Deu um wrong answer aqui, hein? Output true. Deu false. O que aconteceu aqui? A gente deveria ter entrado aqui nesse cara, né? C, A, R. O R tem 1. O A também tem 1. Só que o C tinha que ter dado menos 1. Esse cara aqui tinha que ser menos 1. 2000 anos depois. Boa, galera. Achei o problema aqui. Não, na verdade... Ah, sim. Achei o problema aqui. A gente tá percorrendo T aqui, né? Não é S, é T. Aqui. Tem que ser o T de I. E aqui também tem que ser o T de I. Não é para ser o S. Deve dar certo agora. Vamos ver. Boa. Accepted nos dois casos. Por isso que é bom a gente sempre rodar o código linha por linha nos testes aqui, né? Eu fiz o teste meio por cima. Não reparei nisso. Não façam isso na entrevista de vocês. Vamos dar o submit aqui. Vamos ver o que acontece agora, né? Vamos ver se a gente tem o famoso accepted aqui. Ou se eu vou quebrar a cara.
Beleza, beleza, beleza. Conseguimos aí passar mais um Accepted. Deixa eu ver qual foi a última vez que fiz essa questão. Na few seconds ago, dia 9 de novembro de 2021. Que doideira, né? Literalmente fiz a mesma coisa. Da última vez que eu fiz essa questão aqui, é literalmente o mesmo algoritmo. A gente constrói a hash, a gente dá um mais aqui, menos aqui. Eu não coloquei aquele if lá que tá verificando se a gente tem o mesmo size das strings. E aqui a gente tá percorrendo a hash. For all to U. E aí o U é como se fosse o elemento da hash. A gente tem o primeiro que é a chave e o segundo que é a quantidade, né, que a gente tava contando, dando mais ali. Tô dando um print aqui porque provavelmente deve ter dado um wrong answer aqui, ó. Um wrong answer, eu não sabia o que era. Tô vendo se é diferente de 0 para retornar o falso aqui. Mesma complexidade, a diferença é que a gente tem um laço a mais aqui, né? E no pior caso, esse cara aqui pode passar na string inteira de novo. Então, show de bola, galera. Mais um dia, terceiro dia. Vou subir esse código também no GitHub. Vai no GitHub lá. Não esquece de entrar no nosso Discord. A gente tá discutindo questões como essa aqui quase todo dia lá. E vejo vocês amanhã. Não desiste. Faz comigo. Se você tava precisando de um incentivo, se você conhece alguém que tava precisando de um incentivo para estudar todo dia para as code interviews, manda esse vídeo aqui para ela, comita no seu GitHub e vambora cada vez mais preparado para as entrevistas, beleza? Então falou, galera, até amanhã.